separar bem e fazer a comparação do que foi o primeiro tempo e o porquê que nós tivemos aquela produção. E comparar com o segundo. Somente assim que nós vamos ter essa evolução, esse amadurecimento, esse progresso como equipe. Tá? Então, tudo aquilo que nós fizemos no primeiro tempo, no segundo tempo nós deixamos um pouco a desejar. Mas eu estou satisfeito, porque se eu tivesse que escolher entre um primeiro tempo e um segundo, é óbvio que eu precisaria sempre e necessito sempre que a equipe, no segundo tempo, ela consiga imprimir o seu ritmo. Mas, em compensação, tem uma grande compensação que é exatamente a equipe adversária está inteira. Os 45 minutos iniciais ela está inteira. E nós propusemos o jogo, tivemos a iniciativa, tudo isso que eu estou frisando, com o adversário totalmente nas mesmas condições que nós. Então eu fiquei satisfeito e a vitória veio coroar, que é sempre importante você ganhar em futebol. E eu fiquei satisfeito. É normal que o rendimento tivesse caído. É um grupo que tem muitos deles que não haviam jogado junto, tem mais 2 ou 3 que vão ingressar na equipe agora, no próximo sábado, quando nós vamos ter a primeira semifinal. Então eu tô satisfeito, satisfeito pelo primeiro tempo que nós fizemos. Eu parto sempre de um princípio que uma equipe tem que ser segura. Então você tem funcionamento, você tem os laterais, o seu funcionamento, como tem que ser, mesmo que eu tenha um lateral melhor, que talvez tenha um mais apoio, mais qualificado, a primeira função do lateral é a marcação. De posse de bola você sai para o jogo. Então talvez muitas vezes uma escolha ela não satisfaz aquela ideia do torcedor. Então eu tenho que compensar, contrabalançar isso. E isso é fruto da parte defensiva, que realmente, mesmo você jogando com o volante, o jogo hoje nós não sofremos sustos. Tá? Não sofremos sustos, mesmo no segundo tempo. Ou quando houve uma igualdade, o jogo ficou muito mais disputado e quase que em igualdade, não teve aquela superioridade de nada. Nós tentamos propor o jogo, nós não conseguimos, mas sempre foi uma equipe muito segura. Então isso é fruto também de uma escolha de jogadores corretos. E quando eles aperfeiçoarem aquilo que nós temos de melhor, que são aqueles laterais mais agudos, mais ofensivos, eu não terei dúvida que eu poderei escalar sim. Mas no momento isso é fruto e mérito da parte defensiva, do meio-campo, de um trabalho coletivo da equipe. No final do primeiro tempo ele deu uma abafada. Se eu tivesse um centroavante, eu trocaria por outro centroavante. E estava bem no jogo. Tanto é que eu estou dizendo justamente isso. O primeiro tempo nós fizemos muito bom. E não foi a saída do Lincoln, não. A equipe teve uma queda, nós não tivemos mais rotação da posse de bola no meio, nós iniciamos por um lado, terminamos. Cometemos uma série de coisas que nós no primeiro tempo nós não tivemos nada disso e o Lincoln estava junto. Então o Lincoln fez parte daquele time do primeiro tempo que estava muito bem no jogo. No segundo tempo eu acho que abafou, eu podia ter tirado alguns outros também. Tenho 3 substituições só para fazer. Mas o importante foi que o Lincoln atuou bem e eu tirei justamente porque eu achei que era um dos caras que estavam mais, como o Diego também, que estava já programado sua retirada, e a outra eu fiz uma substituição tática para no final do jogo tentar buscar a vitória. Professor, eu queria te perguntar, projetando já agora essa semifinal contra o Botafogo, há a possibilidade talvez do jogo acontecer em Brasília, não sabe ainda, não sabe o local exato. Para você, na sua opinião, seria tirar de Rio esse jogo? Para mim seria excelente. Eu acho que o Gula coroou toda aquela alegria, satisfação no torcedor no final, saiu vibrando, independente de atuações no primeiro e no segundo tempo. Mas ela valorizou demais. A torcida fanática, como é em todo o país, mas aqui a casa estava cheia. Se fosse aqui, seria um local bem escolhido também.
nós nos sentiríamos em casa, porque o mando é nosso, pela própria campanha que nós fizemos. Bom, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Eu queria que você, em cima dessa semifinal, já projetasse esse jogo. Se o Flamengo ter feito a melhor campanha toda a Taça Guanabara, é um time encorpado, né? Contratou jogadores. Se o Flamengo é favorito nesse jogo contra o Botafogo, que tipo de jogo que você espera? O Botafogo não fez uma, se classificou, mas não fez bons jogos. E se você já pretende contar com o Dourado nesse jogo, pelo menos relacionar ele, ou ir para o banco, ou até começar com ele de sair. Sim, ele fará sua estreia. Eu acho que já tinha programado, ele sabe disso. Ele veio, teve a contratação e nós esperávamos um jogo em casa para fazer sua estreia. E se for aqui, ele fará sua estreia, discutivelmente. Eu tenho mais alguns outros jogadores, ver como é que vai ter essa reação para ingressar na equipe também. Hoje tivemos 3 ou 4 jogadores que não vinham atuando. Então essa parte coletiva ainda não está bem. Tá? Mas eu fiquei muito satisfeito com o primeiro tempo. E tem alguns outros jogadores que vão ingressar também. A ideia é colocar em campo, colocar em jogo, para que a gente tenha uma ideia, mais ou menos, tem esse sincronismo que nós tivemos com o ingresso de alguns jogadores que estão fora também. Então, para mim, foi uma satisfação. Primeiro tempo, quando tivemos igualdade de condições, e nós temos uns 2 ou 3 jogadores que estão lá, e tem um grupo todo, mas será dando uma preferência, sim, para esses jogadores que estão fora, e se tiverem condições, voltarão à equipe. O favoritismo existe? Como é que você projeta? Nós vamos enfrentar uma equipe tão tradicional, né, no futebol brasileiro, uma equipe que classificou, e eu não traria um favoritismo, não. Eu tenho que cuidar da minha equipe. Favoritismo, eu acho que quem tem que falar isso não sou eu propriamente. Eu acho que são vocês que têm que julgar e ver. Eu acho que é um jogo muito igual. Eu particularmente, da minha equipe, do Flamengo, eu acho que nós temos a obrigação de vencer, independente de quem esteja do outro lado. Dentro ou fora de casa, essa é a minha proposta sempre. Se é o Botafogo, se é quem quer que seja do outro lado, a obrigação, dentro e fora de casa, a obrigação é não entrar e especular, é buscar o resultado. A última pergunta é o seguinte, você falou aí do Cuejá e que você não viu necessidade de jogar com 2 volantes, mas isso para esse jogo, ou por exemplo, normalmente você vai ter 2 volantes, você considera o Ilharão o quê? Um volante, um homem de meio campo que não é só de marcação? Nesse contexto aí de um volante, 2, é teu pensamento jogar só com um volante, independentemente do adversário, ou tem jogos que você vai precisar? Eu teria que entrar um pouco na parte tática para te responder isso, não gostaria de abrir muito o jogo, mas para sintetizar um pouco e dar uma resposta um tanto objetiva, eu não considero o Arão assim como um volante, porque eu pensei nele para ser o primeiro volante, e ele não tem essa característica para ser o primeiro volante ali, ele não tem. Acho que ele não funcionaria, a minha ideia. Então isso significa que é um jogador bastante versátil e que pode executar, chega muito bem na frente, e eu quero esse tipo de jogador, que tem uma característica, no mínimo, cercar o adversário e de posse de bola se apresente, deu condições para que o companheiro tenha a possibilidade de ofertar ou dar o passe. Ainda falando um pouquinho sobre esse esquema de hoje, no ano passado a gente via o Flamengo variando muito pouco o esquema, mudava bastante as peças em algumas ocasiões, mas sempre costumava jogar com 2 homens abertos e o centroavante lá na frente. Hoje pareceu que você tinha ali uma linha de 4 jogadores com os 2 Everton, o Paquetá e o Diego trocando bastante, e o Cuejá indo muito pouco. É uma característica pra gente um pouquinho diferente. Queria que você falasse sobre essa ideia, o que você tem pensado, se você tem pensado em ter mais de uma opção de esquema, dependendo do jogo, do adversário. Se vocês voltar um pouco no tempo, vocês vão ver que desde o primeiro jogo, quando jogamos combinado com Volta Redonda, essa era a nossa proposta. Nossa proposta, ela vencendo lá, vencendo aqui, é um todo, o Flamengo é um só, mas a proposta ela é igual lá desde o primeiro dia. O importante no futebol, e eu sou o responsável por isso, e pago com o meu emprego,
a obrigação de dar a dinâmica à equipe. Quando a equipe não consegue jogar, o responsável é a pessoa que está à frente, que é o treinador. E eu sei me portar muito bem na minha posição. Então, se eu não dou a dinâmica, o time não consegue jogar, eu tenho que consertar essa equipe. Queria te perguntar também sobre o Diego Alves. Ontem o clube divulgou que, pelo último exame, já calcificou ali onde ele teve a fratura. Ele está liberado agora para fazer os trabalhos com queda que não estava podendo. Qual vai ser o planejamento para ele? Você espera colocá-lo antes do dia 28? Com quanto tempo? Qual é a sua ideia para retomar com o jogo? No Flamengo nós temos 2 treinadores. Ótima pergunta que eu vou responder, que nunca ninguém me fez. Pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de responder a todos vocês. Nós temos 2 treinadores dentro do Flamengo. Eu, Paulo, e eu tenho o treinador de goleiros, Rogério. Ele é total responsabilidade dele. Quando ele achar que o goleiro está totalmente recuperado e quiser colocar, ou quiser trocar em qualquer momento, ele será o responsável. Ele é o responsável pelos goleiros, porque eu já tenho muita preocupação em fazer o time jogar. Até agora nós sempre estávamos jogando um campeonato meio... Nós tivemos um início de temporada muito, muito diferente, muito difícil. Estamos querendo sair hoje, a primeira vez que não jogam nem todos os titulares. Nem todos os jogadores aí não tiveram oportunidade de jogar. Eu tenho um treinador que está escalado para isso. Ele escala quem ele quiser. Mas na medida que ele não tiver correspondido ou fez uma má escolha, ou prossegue com essa má escolha, aí eu vou ter a minha intervenção e vou querer as explicações e serão dadas a vocês. Eu estou satisfeito porque eu tenho uma variação e vamos tentar saber, Deus me ajude a saber escolher aquilo que é de melhor e mesmo porque se não sai jogando, você tem essas opções e que me dá a tranquilidade de ter opções diferentes, características diferentes, são bastante diferentes essas características. Eu gosto do jogador versátil, todos eles do meio para frente têm essa característica, e procuro tirar proveito sempre dessa característica, sem querer fazer improvisação com determinados jogadores. Não faço isso. O que eu faço é muito troca de posição, etc., para tentar fazer o time jogar. E o time tem reagido bem. Eu estou satisfeito, claro que estamos no começo, acho que nós temos que melhorar bastante, muito, mas hoje eu fiquei muito satisfeito com o primeiro tempo dessa equipe que começou jogando. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a vocês.